Olá, muito bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 16 de novembro. Veja agora os destaques dessa edição da BMC News. O Boletim Focus mantém as projeções para a Selic em 2% no final de 2020. Por causa da pandemia, a procura por destinos nacionais no final do ano deve aumentar e preços disparam. Moderna anuncia a vida útil mais longa de sua vacina experimental contra a Covid-19. E veja também. Pix, o novo sistema de pagamento instantâneo, começa a funcionar nesta segunda-feira. Mais uma cidade chinesa encontra coronavírus em carnes bovinas e nas embalagens destes produtos do Brasil. Pela primeira vez, o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, faz menção à vitória de Joe Biden, mas diz que democrata ganhou porque a eleição foi fraudada. Tudo isso e muito mais agora na BMC News. As bolsas mundiais começaram a segunda-feira em alta, impulsionadas por dados que indicam a aceleração da economia na Ásia e também pela assinatura de um acordo entre 15 países asiáticos, considerado o maior acordo comercial do mundo, com uma população de 2,2 bilhões de pessoas e uma produção no valor de 26 trilhões de dólares. Ao mesmo tempo, o número de novos casos de Covid-19 na Europa e Estados Unidos continua a crescer de forma acelerada. Aqui no Brasil, as notícias estão voltadas para o resultado das eleições para prefeitos e vereadores. O mercado espera também a retomada da agenda de reformas, que pode dar uma sinalização decisiva para as perspectivas das contas públicas. Até o final do ano, o parlamento precisa definir o orçamento para 2021 e aprovar a PEC emergencial e o Pacto Federativo. Hoje também acontece a estreia do Pix, o novo sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, com mais de 50 milhões de clientes cadastrados. Nós vamos debater esses e outros assuntos ao longo do nosso jornal. Hoje nós teremos aqui André Gordon, sócio fundador da GTI, Celson Plácido, consultor de investimentos, Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos e André Massaro, consultor e educador financeiro e, claro, meu companheiro de todas as manhãs, o estrategista Marcos Saravalli. Mas antes, vamos ao vivo com a Débora Oliveira, dar um giro, saber como que estão operando as bolsas nesse momento, começando pelos futuros. Bom dia, Débora. Bom dia, Paula. Vamos lá, começando essa semana por aí. Pé direito parece, hein, Paula? Temos aqui, lá fora, pelo menos, a gente tem as bolsas operando mistas. Dow Jones está subindo 1,62%, Nasdaq aqui está caindo um pouquinho, 0,08%. S&P 500 está subindo 1,07%. Na Europa está aí operando com otimismo, DAX na Alemanha sobe 1,08%, FTSE no Reino Unido sobe 1,81%, CAC está subindo 2,25%. E aí o Ibovespa Futuro está também subindo 1,56%, acompanhando esse otimismo lá fora, e a gente tem dólar caindo agora 1,30%, sendo cotado a 5,38 nesse momento. Paula. Tá ótimo, Débora, obrigada. Você volta atualizando a qualquer momento para a gente. Vamos agora ver como que ficaram as bolsas asiáticas. Vamos dar uma olhada como fecharam as bolsas asiáticas. Bom, olha lá, Nikkei, Japão fechou no patamar positivo, subiu 2,05%. Xangai, na China, também no patamar positivo, subiu 1,11%. E Hong Kong fechou em 0,86% acima. Vamos agora direto saber como que está a cotação do petróleo neste momento. A gente começa com o WTI subindo 3,81%, na casa dos $41 o barril. E o Brent também subindo 3,85%, a pouco mais de $44 o barril. Economistas do mercado financeiro mantiveram as projeções para a Selic no fim de 2020. O Boletim Focus desta segunda-feira trouxe a taxa básica de juros a 2% ao ano, o mesmo patamar que estava no mês passado. Para 2021, a taxa também foi mantida em 2,75%. Já as projeções para o PIB de 2020 foram alteradas. Passou de retração de 4,8% para queda de 4,66%. O IPCA de novembro de 2020 foi alta de 0,40% para um avanço de 0,45%. O câmbio para o final de 2020 foi de R$ 5,45 para R$ 5,41. Para 2021, a projeção da moeda americana foi mantida em R$ 5,20.
Os destinos nacionais devem ser os mais procurados nos feriados de fim de ano, já que com a pandemia do novo coronavírus, os principais aeroportos estrangeiros ainda estão fechados para brasileiros por conta da segunda onda em países da Europa e dos Estados Unidos. Por outro lado, desde setembro, quando os casos de Covid-19 e as mortes provocadas pela doença começaram a diminuir no Brasil, hotéis, resorts, pousadas, agências de viagens e empresas de transporte tentam recuperar o tempo perdido sem aliviar para o bolso dos turistas. Por isso, as opções domésticas podem chegar a custar o equivalente a uma viagem ao exterior. O aluguel de uma casa em Trancoso, na Bahia, está variando entre 300 mil e 1 milhão por mês. De acordo com o levantamento da Federação do Comércio de São Paulo, o prejuízo soma 42 bilhões de reais desde o início da pandemia no país. Em setembro, os serviços de hospedagem e alimentação caíram 38,4% e o transporte aéreo 35,5%. E o novo meio de pagamento criado pelo Banco Central, o Pix, começa a funcionar nesta segunda-feira, depois de passar 2 semanas em testes com funcionamento limitado por volumes e horários. A partir de hoje, todas as 762 instituições financeiras e mais de 50 milhões de clientes já cadastrados poderão usar a plataforma, que vai começar a funcionar por 24 horas por dia, todos os dias do ano. Antes de entrar em pleno funcionamento, o Pix passou por uma fase de operação controlada, com funcionamento apenas para 5% da base de clientes dos bancos e em horários limitados. O Pix, além de ser uma alternativa ao DOC e à TED para transferir dinheiro, o novo sistema também poderá ser usado para fazer pagamentos como opção ao cartão de crédito e de débito ou boleto. Hoje, às 14 horas, daqui a gente vai fazer uma entrada ao vivo aqui na BMC News. Teremos uma edição especial ao vivo para falar mais sobre Pix, com especialistas para tirar todas as dúvidas. Então já fica aqui o convite para vocês acompanharem a BMC News às 2 horas da tarde sobre este assunto. Vamos seguindo por aqui. Hoje, agora, vamos direto para a nossa redação, ver como que está a agenda econômica com o André, aquela perspectiva da semana, segunda-feira, né, André? Você já dá aquele panorama da semana para a gente. Muito bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia a todos que estão acompanhando a BMC News hoje pela manhã. Então, Paula, eu vou passar o panorama da semana, o que a gente está esperando daqui também. E hoje a agenda está bem fraca, o foco fica na agenda de balanços aqui no Brasil. Então, hoje, lembrando que tem um vencimento de opções aqui na B3 e a divulgação de resultados. Os principais resultados que vão sair hoje são de Notre Dame, Qualicorp, IMC e Gafisa. Lembrando que a Azul acabou de soltar o seu balanço antes da divulgação, antes da abertura do mercado. Amanhã, na terça-feira, teremos os dados da venda do varejo nos Estados Unidos, às 10h30 da manhã. A expectativa é de 0,5%, o prévio é de 1,9%, produção industrial mensal nos Estados Unidos também, amanhã, 11h15 da manhã, no horário de Brasília, vai ser divulgado com uma expectativa de 1% de alta. Na quarta-feira, teremos os dados do estoque de petróleo nos Estados Unidos, 12h30 aqui no horário de Brasília, e na quinta-feira, por fim, nós teremos dados de pedidos iniciais por seguro-desemprego semanal, 10h30 da manhã, aqui no horário de Brasília. Lembrando que toda quinta-feira nós atualizamos esse dado, tá, Paula? Tá ótimo. Alex, o pessoal tá me falando aqui que eu chamei você de André. As pessoas em casa, antes de acharem que eu tô louca, eu só vou explicar que o Alex chama Alex André. Então, desculpa, a gente sempre chama você de Alex, acabei falando André aqui, mas segue aí, quais são as capas dos jornais? O Cabral também me chama de Alexandre, né? É, porque se a gente juntar Alex e André, dá Alexandre, aí você fica chará do Cabral, né? Bacana, vamos lá, vamos para as principais capas então, Paula. O Valor Econômico coloca o voto antipolítica fica para trás, o Estado de São Paulo coloca no principal manchete no segundo turno, Covas fala em derrotar o radicalismo, Boulos coloca a mesmice. Folha de São Paulo coloca Covas vai enfrentar Boulos, apuração tem atraso inédito. Agora, indo para a nossa capa internacional, eu destaco a capa do Wall Street Journal, que coloca aí o lançamento da SpaceX e também que tem uma manchete logo à direita que coloca as 15 maiores economias da região da Ásia assinaram um acordo aí que formou a maior aliança comercial do mundo, conhecido como Parceria Econômica Regional Abrangente. Em breve a gente deve passar maiores detalhes aqui no jornal e também os nossos comentaristas devem falar um pouquinho sobre isso. Paula.
Tá ótimo, Alex André. Obrigada. Você volta a qualquer momento aqui trazendo informações pra gente. Valeu, obrigada. Bom, e pela primeira vez, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu a vitória do candidato Joe Biden. Mesmo assim, afirmou novamente que houve fraude nas eleições de 3 de novembro. No Twitter, Trump escreveu, abre aspas, ele ganhou porque as eleições foram fraudadas, fecha aspas. Pouco tempo depois de publicar o texto, o presidente americano voltou atrás e escreveu, abre aspas, ele só ganhou aos olhos da mídia de notícias mentirosas. Eu não reconheço nada. Temos um longo caminho a percorrer. Essa foi uma eleição fraudada, fecha aspas, segundo Donald Trump. Segundo uma pesquisa feita pelo jornal The New York Times, autoridades eleitorais de 50 estados dos Estados Unidos não encontraram indícios de fraude na vitória de Biden. O Departamento de Segurança Interna também se posicionou e afirmou que não há evidências de que qualquer sistema de votação tenha sido comprometido. E mais uma cidade chinesa informou neste final de semana que detectou a presença de coronavírus em carnes bovinas, além das embalagens dos produtos de origem aqui do Brasil, da Bolívia e também da Nova Zelândia. A China está aumentando os testes em alimentos congelados após detectar repentinamente a presença do vírus em produtos importados, o que tem levado à suspensão de importações, apesar da da Organização Mundial da Saúde afirmar que o risco de se contrair Covid-19 em alimentos congelados é baixo. Os produtos entraram pelos portos de Xangai, disse a comissão chinesa, mas sem nomear as empresas responsáveis pelas embarcações para a China. Mais de 7.500 pessoas que podem ter sido expostas testaram negativo para coronavírus. Na sexta-feira, a cidade chinesa de Wuhan já havia comunicado que detectou o novo coronavírus em embalagem de um lote de carne bovina de um carregamento de agosto da Marfrig. No mesmo dia, a Marfrig informou que não iria comentar o assunto. Bom, e agora o nosso assunto é política. O domingo foi marcado pelas eleições municipais em todo o país. 57 cidades brasileiras vão ter segundo turno no dia 29 de novembro. O número representa 60% do total de 95 municípios, onde havia a possibilidade de uma segunda rodada de votação neste ano. Podem ter segundo turno as cidades com mais de 200 mil eleitores. As eleições em Macapá, uma das cidades onde pode haver segundo turno, foram suspensas por causa de por conta do apagão do Amapá. Em São Paulo, o segundo turno das eleições para prefeito será disputado entre os candidatos Bruno Covas, do PSDB, e Guilherme Boulos, do PSOL. Segundo a Justiça Eleitoral, com 99,67% dos votos apurados, Covas teve 32,85%, equivalente a 1.747.000 votos válidos. Já Boulos teve 20,24%, que representa 1.077.000 votos válidos. Bom, a gente vai debater todos os assuntos com os nossos especialistas, mas antes eu quero ir direto à nossa redação aqui da BMC News para falar com a Ananda Vasconcelos, que está trazendo informações importantes sobre a Moderna, que anunciou aí, né, Ananda, uma eficácia até maior do que a Pfizer havia anunciado na semana passada. Fala pra gente sobre essa história. Bom dia, Paula. Bom dia a todos que acompanham a BMC News. Essas informações foram divulgadas agora há pouco pelo jornal americano The Guardian. A farmacêutica Moderna acabou de divulgar que a vacina produzida por eles tem 94,5% de eficácia. Essa vacina já está na fase 3 de pesquisas e foi testada em 95 pacientes. A Moderna vai solicitar agora à Agência Federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos a autorização para uso emergencial das vacinas em testes em hospitais. Os resultados da vacina da Moderna são melhores que os divulgados pela BioNTech, a alemã BioNTech, e também a Pfizer, que mostram que as vacinas deles tinham 90% de eficácia, ou seja, a vacina da Moderna tem mais eficácia do que essas outras duas que já estavam sendo testadas. Paula. Tá ótimo, Ananda. Muito obrigada pelas suas informações. E é claro que a gente